Boa noite, pessoal. Dando continuidade aqui à nossa aula de TCC1. Esperar o pessoal entrar para a gente poder continuar a nossa aula, tá bom? Venha cá, Tedinho. Ted. Que foi? Que foi, bebê? Vem, seu fofolete. Trouxe o filhote aqui que tava perturbando, chorando. Então, Ted tá chamando. Fui abrir aqui a porta pra ele. O que foi? Fui procurar o Tom, ver se ele tava ali. Hein? Fui procurar o Tom, já tô em aula. Ah, sim. Foi, Ted perdeu ponto, ele ficou perturbando aqui, não foi, Tamires? Foi, ele derrubou tudo aqui em cima. Ele gosta das aulas, ele quer aparecer agora em toda a aula minha. Então, deixa eu ver, ainda tá com menos gente que tava na aula que a gente tava apresentando agora, né? Deixa eu ver se entra mais um pouquinho de gente pra gente continuar. Então, enquanto o pessoal vai entrando... Pera, Ted. Então, enquanto o pessoal tá entrando, deixa eu só falar novamente, né? Seguir o raciocínio aqui. Então, aqui, ó. Tedinho. Deixar pro pessoal. Então, é importante, gente, que vocês levem a sério a construção do trabalho de vocês, tá? Se toda vez se vier com a desculpa, hoje eu não tô afim, hoje eu não quero, amanhã, lembrem-se que amanhã é o dia que nunca chega. Então, se vocês ficarem enrolando, o tempo vai passando e quando vocês verem, chegou o momento de entregar. E aí, o tempo que vocês teriam de uns 8 meses para construir o trabalho de vocês, vai ser um mês, uma semana, depende da irresponsabilidade ou responsabilidade de cada um, certo? Então, levem a sério a construção, não atropelem etapas, tirem as dúvidas, acompanhem as aulas, que aí vocês vão ter uma maior chance de sucesso, tá? Só depende de vocês. Então, a minha parte, eu tô tentando fazer da melhor forma possível, mas cabe também a vocês, cada um fazer a sua parte, tá? Eu não vou fazer o trabalho de vocês, né, por ninguém. Então, vocês precisam, junto com seus respectivos orientadores, estarem construindo o trabalho de vocês, tá? Posso dar sugestões, mas o trabalho deve ser construído em si, vocês e o orientador de vocês. A Laninha tá dizendo que vai ter sucesso sim, se Deus quiser, e a gente se esforçar. Pois depende só de vocês. Se ficar com o braço cruzado só rezando, Deus também não vai atender não, tá bom? Vivi Guedes está falando, professora, não tem mais condição de ser pesquisa de campo, né? Então, Vi, depende do que você quer fazer. Pode sim, tá? Mas depende de qual é o seu trabalho. Eu não lembro agora, tá? Até porque eu não tô nem vendo quem é pela foto, tá muito pequenininha. Tem que ter esforço, que foi o que eu falei desde o primeiro dia de aula. O pessoal diz que o TCC é ruim, é um bicho de 7 cabeças, mas tudo depende de vocês. O problema é que as pessoas geralmente querem tudo na mão, tudo pronto, né? Achava muito cômodo só fazer Ctrl+C, Ctrl+V na hora que ia fazer uma pesquisa e não se importava em adquirir o conhecimento de estudar. Então, realmente, para o TCC agora que vocês vão ter que ter um rigor
maior seguindo normas, então realmente vai ser um pouquinho mais difícil, mas nada que não seja possível ser feito, tá bom? Nada que seja impossível. Laninha tá falando que tem mais nitidez na apresentação. Sim. Deixa eu ver aqui a mensagem de... Cadê? Vivi falou que é morte encefálica. Então, Vivi, depende do que você vai fazer com a morte encefálica, tá? Laninha tá falando, seguindo as orientações, a gente monta sim. Sim, justamente. Eu tô dando o passo a passo de como que vocês têm que construir. São etapas, gente. Como eu falei já desde o início da aula, não adianta querer atropelar etapas. Então tem gente que queria que eu já tivesse falado sobre resultado de discussão. De que adianta eu já ir para resultado de discussão se você não entendeu nem o início, se você não sabe nem o que é um objetivo, tá? Então não sabe nem como escrever o objetivo do seu trabalho, não sabe nem fazer o esqueleto. Então é necessário que sigam as etapas. Enquanto isso, vocês vão lendo e fazendo as anotações de vocês. Então Lídia tá falando aqui. O melhor é quando dá tudo certo e a tranquilidade de dever cumprido, né, professora? Com certeza. Então, até hoje eu nunca tive nenhum aluno de TCC reprovado, tá? Pelo contrário, eu já tive uma turma inteira que todos tiraram 10, tá? Então, cabe cada um fazer a sua parte. Eu tô fazendo a minha, agora vocês têm que fazer a de vocês também. Não adianta só cobrar, né? Querer dizer que tem direito sem fazer os deveres e construir o seu trabalho de forma adequada. Lembrando que se por acaso você esteja, né, que isso acontece infelizmente. Desculpa, gente. Lenilde, seja bem-vinda, chefinha, novamente. Então, se por acaso você está pensando em comprar um trabalho, né, pedir para alguém fazer para você, e aí quer se isentar das aulas, acha que não é necessário, lembrem que as aulas que eu estou dando aqui não é só para TCC, tá? Vocês, principalmente como enfermeiros, tem muita coisa na aula que eu coloco aqui que vocês vão utilizar no dia a dia de vocês quando vocês forem enfermeiros. Como, por exemplo, saber organizar um cronograma, um orçamento. Então, vocês como futuros enfermeiros, é uma das coisas, das atribuições, né, se vocês forem chefiar algum setor, é saber organizar, tá? É trabalhar com organização, seguir metas. E eu vi semana passada, eu acho, muita aluna ali quebrando a cabeça para construir uma escala, né? Então, se com a escala vocês quebraram a cabeça e ficaram com dificuldade, então imagine se vocês ficarem responsáveis por construir, por serem responsáveis em desenvolver o orçamento e o cronograma de uma atividade. Por exemplo, uma campanha de vacinação, tá? Tudo isso vocês vão aprender aqui comigo, mas cabe a vocês assistirem a aula e fazer a parte de vocês. Então, a Laninha tá falando, verdade, professora, a parte da enfermagem é muito burocrática. E no caso dos biomédicos também, desculpa porque eu esqueci que tem o pessoal de biomedicina. Os biomédicos também, gente, vocês também vão precisar, e biomédico no sentido de a parte laboratorial propriamente dita, né? 70% dos erros são na questão pré-analítica, tá? Então, se vocês não seguem padrões, se vocês não seguem as regras de coleta, né? Não seguem as orientações necessárias, vocês acabam comprometendo ali a coleta e com isso pode dar um resultado errado para o paciente ou fazer com que ele tenha um constrangimento de ter que ir até o laboratório novamente fazer uma nova coleta.
Então, é de extrema importância. Desculpa, pessoal de biomedicina, foi sem querer que eu esqueci de vocês, tá? É porque como hoje de manhã também, amanhã foi toda com enfermagem, aí eu acabei me esquecendo. Perdão pra vocês, mas vocês estão aqui no meu coração também. E a aula também é pros dois, tá? Pra biomedicina e enfermagem, pra qualquer curso, na verdade. Tá? Os exemplos eu trago mais pra área de saúde, porque é a situação, né, a qual vocês estão inseridos. Então, é extremamente importante que vocês levem a sério, tá? Que vocês façam a parte de vocês, que vocês tenham compromisso com o desenvolver da pesquisa, tá bom? Então, dando continuidade aqui, escrever é parte integrante do processo de investigação. Não é qualquer coisa que se faz nos tempos livres. Então, a gente tem uma peculiaridade, vamos dizer assim, né, de agora, do momento que a gente está vivendo, que é justamente a gente estar em isolamento. Eline está dizendo aqui, sei, pela manhã tem aluno de biomedicina também, viu? Pois é, gente, é que eu esqueço, é porque a turma... em si é a turma de enfermagem, aí eu acabo esquecendo. Como as turmas elas eram separadas, né, como no TCC2 tem a turma específica de biomedicina, aí eu acabo me atrapalhando. Por favor, me perdoem, é de coração que eu tô pedindo desculpa pra vocês, tá bom? Foi sem querer. Sim, então trabalhem com metas, tá? Vocês, qual é a meta de vocês, tá? Todo mundo que tá no TCC1, qual é a meta de vocês? Laminha querendo causar intriga, olha, dizendo que eu gosto mais da enfermagem. Então, eu gosto dos dois, gente, tá bom? Não tem distinção não, tá bom? Não fiquem com ciúmes. Então, gente, qual é a meta? Quando é que vocês vão ter que finalizar o TCC de vocês? Quando é o período final para o TCC de vocês? Qual é o mês? Vocês lembram? Eu já tinha dito em sala antes. Então, o Vivi tá falando aqui novembro. Justamente. Lembrem-se que quando a gente fala de TCC, a gente está falando do trabalho todo, tanto TCC1 quanto TCC2, tá bom? Então a gente precisa ter isso em mente sempre, vocês não podem esquecer isso, porque senão vocês vão protelando, deixando para outro dia, e quando vem, né, como eu falei agora no final da aula passada, pro amanhã e amanhã é o dia que nunca chega, e aí quando viu você... Rosevânia, toda vez eu esqueço. E aí vocês acabam atropelando ali, né, deixando para depois, e quando vê uma pesquisa que vocês poderiam ter desenvolvido com calma, com tranquilidade, com correções adequadas, durante 8 meses, vocês acabam em um mês querendo desenvolver tudo. Lógico que não vai ter a mesma qualidade que teria se vocês tivessem feito, né, da forma correta, tá bom? Então, como eu estava falando, né, a gente está vivendo um momento, né, atípico, né, espero que nunca mais se repita, que é a questão da gente estar aqui separados, né, em casa, isolados, isolados do meio externo, né, mas graças a Deus cada um no seu lar ali com as pessoas que gostam, dos seus entes queridos. Então, é importante que muitos de vocês não estão trabalhando, tá? Eu não estou generalizando, né? Porque eu sei que tem muitos que são técnicos que trabalham na área de saúde, ou mesmo que não sejam na área de saúde, mas ainda estão nas suas atividades de trabalho. Então, para aqueles que não estão trabalhando, ou mesmo para aqueles que trabalham, houve uma redução, né, das obrigações de vocês.
Em que sentido? Em, por exemplo, as aulas, né? Vocês não têm que estar em sala de aula, se deslocando para a faculdade, estágios, coisas do tipo, então vocês estão com um pouco mais de tempo livre. Então aproveitem agora que vocês estão com esse tempo mais livre e construam o trabalho de vocês. Como eu falei, não sou eu que vou fazer. Para mim é mais tranquilo desenvolver um trabalho, porque eu já tenho experiência. Mas para vocês, não, a maioria de vocês nunca construiu um artigo na vida. Então é lógico que vocês vão ter um pouco mais de dificuldade. E quanto mais cedo vocês se dedicarem, focarem para a construção do trabalho, menos dor de cabeça vocês vão ter. A Aninha tá dizendo que tá em casa, né? Que saiu do trabalho por causa dos estágios. Tamires também. Então, seja bem-vindo, Jean, Simone. Então, é importante que vocês tenham organização no horário de vocês. Então, as minhas aulas, né? Eu já falei para vocês, inclusive confirmei hoje, né? Reafirmei hoje que elas vão ficar através das lives, tá? Então, nossas aulas através das lives, elas são no horário da aula de vocês. Então, se vocês estão no horário normal de aula, né? Porque, como eu falei, a gente não está fazendo horário extra, a gente está fazendo um horário que já era pré-determinado. Mas, vocês vão ter ali tempos livres. Então, tô tentando ler aqui, tá, gente, as mensagens. Sim, Silvio tá presente. Ele não tinha falado antes, acabei não colocando o nome. Então, gente, vocês vão precisar, se possível, né? O ideal seria que vocês colocassem ali um dia, mesmo se a gente tivesse em aula, eu ia estar dando esse conselho para vocês, tá? Que vocês se organizassem e definissem um dia e horário que vocês pudessem estar focando no TCC de vocês, certo? No momento que você tem aquele compromisso, tá? Você não vai deixando aquilo que eu falei, deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã. Tá? Então você vai ter ali um compromisso, uma meta, né, de organização e não vai comprometer o andamento do seu trabalho. Lidiane está dizendo que está passando por um momento difícil, mas vai conseguir, vai sim, tenha fé, faça a sua parte, trabalhe, se esforce, se for questões de saúde, siga o tratamento que tudo vai dar certo, tá bom? Gente, às vezes fica, né, triste, às vezes receoso, mas no final dá certo, tá bom? Se Deus quiser, vai dar certo. Então, quem ainda não colocou o nome, gente, por favor, coloca o nome de vocês para eu ter uma noção de quem é que está presente, please. Então, continuando aqui, trabalhe com metas, tá? Datas e metas. Então, como eu falei, a meta de vocês é novembro. Seguindo o cronograma de vocês, vocês têm que vai ter a nossa prova, né? Uma prova oral, que quando tiver mais próximo eu vou estar definindo para vocês, explicando como que vai ser essa prova, mas continua sendo oral, tá? Da mesma forma que a gente tinha planejado ontem, ou ontem não, no início, né, do semestre. Jantagino, bom miele. Então, gente, é importante eu saber quem tá aqui, tá? Às vezes, como eu falei, os nicknames de vocês não são
os nomes de vocês, eu fico perdidinha. Tá bom? Só para eu ter um certo controle aqui. Saber quem estava ou não presente. Então, continuando, sigam o esqueleto de vocês, se organizem, criem o hábito de leitura, tá? Criem o hábito de leitura, criem o hábito de vocês estarem seguindo o planejado que vocês mesmos fizeram, tá? Com isso, vocês não vão se arrepender posteriormente. Deixa eu ver que tem um monte de Márcia, Patrícia, Galvão. Vocês estão com alguma dúvida por enquanto, gente? Dúvidas? Tô só colocando aqui no meu controle, só para saber quem estava presente. Quem já colocou no primeiro horário, na primeira parte, não precisa colocar de novo não, tá bom? Tô tentando acompanhar aqui as mensagens, os nomes de vocês. Larissa está perguntando aqui, a pesquisa de campo é mais indicada em relação à bibliográfica, porque com a exatidão ela tem um peso maior. Então, Larissa, vou colocar aqui. Cláudia não colocou o nome, e Saniele, se puderem colocar o nome aqui para eu poder ter o controle. Então, respondendo a pergunta de Larissa, a pesquisa de campo, ela tem peso em alguns pontos. Por exemplo, a gente não sabe o dia de amanhã, tá? E aí, algumas oportunidades, elas podem ser dadas para vocês, simplesmente por vocês terem feito pesquisa de campo durante a graduação de vocês, certo? Para citar como exemplo, em 2014 ou foi 2015, não lembro agora, quando a gente teve um surto de Zika, tá? Então, no surto de Zika, teve um grupo de estudos, lembrando que o Brasil, né, ele estava dentro das pesquisas relacionadas à Zika e as sequelas, né, em mulheres gestantes para aqueles bebês. Então, existia um grupo de estudos que estava desenvolvendo pesquisa e que estava selecionando pessoas que tivessem se formado, né, recentemente, e que o pré-requisito era simplesmente ela ter concluído o trabalho com pesquisa de campo, tá? Porque eu acho pesquisa de campo mais fácil. Lembrando que a introdução, a parte de contextualização, independente de se a pesquisa é de campo ou bibliográfico, ela sempre vai ser baseada na literatura. Tá? A parte de contextualização, ela vai ser baseada no que a gente tem disponível na literatura. Então, ela precisa de citações. Já a metodologia que você vai definir para a sua pesquisa de acordo com o seu objetivo vai direcionar a sua coleta de dados. Se for uma bibliográfica, seu resultado de discussão vai ser todo baseado no que a literatura traz,
tá? Então você vai ter que ler muito mais e comparar ali as literaturas. No momento que você faz uma pesquisa de campo, os resultados que você obteve são seus, você vivenciou aquilo, você organizou aquilo, então fica muito mais fácil de você trabalhar e interpretar aqueles resultados. E aí você vai comparar com uma ou outra literatura, mas não tanto quanto se faria num trabalho bibliográfico. Por isso que é importante vocês definirem se será uma pesquisa de campo ou bibliográfica, porque quem vai futuramente fazer, né, o resto da discussão serão vocês. E aí cabe a cada um escolher, definir de acordo com sua realidade qual deseja utilizar para coletar os dados de vocês. Tá bom? Não sei se eu respondi tudo que Larissa perguntou, porque com exatidão ela tem um peso maior, né? Então eu falei agora as diferenças. O peso, como eu disse, pode ser que você tenha oportunidades ao se formar devido a você ter justamente feito uma pesquisa de campo, tá bom? Descubra o período ao qual você é mais eficiente a escrever, tá, gente? Isso é muito relativo de cada pessoa. Cada um tem o seu biorritmo. Lá você está respondendo aqui que o raciocínio acompanhado e compreendido. Muito obrigada pela informação. Então, beleza, lá. Então, cada um tem seu biorritmo. Cada um vai ter um rendimento em determinado horário. Eu, por exemplo, não tenho problema algum de acordar cedo e fazer as coisas. Para mim, eu acordo e já estou pronta para fazer tudo. Em compensação, para mim, à noite é muito cansativo. Eu não consigo estudar. Para mim é muito pior quando eu tenho que fazer as coisas à noite, porque para mim a noite foi feita para dormir. Eu não consigo, tá? É do meu biorritmo. Tá? Já tem gente que é mais produtivo durante a noite, durante a madrugada. Tá? Tem gente que é mais produtiva à tarde. Se você sabe qual o período que você é mais produtivo e você consegue encaixar o seu tempo, né, de dedicação para desenvolver a sua pesquisa, né, para estudar, para ler nesse período, então você vai render muito mais. Lógico que nem sempre isso é possível, porque pode ser que nesse horário você esteja em aula, esteja em estágio, esteja trabalhando, mas quando possível, utilizem isso, tá? Vejam quando vocês são mais eficientes e procure trabalhar na construção do TCC de vocês nesse período. Vocês vão ver que vocês vão render muito mais, tá bom? Então, dando continuidade, se tiver alguma dúvida podem perguntar, tá? Enquanto as dúvidas não vêm, eu vou passando adiante. Então, muitas vezes o que é que acontece? Principalmente no intervalo entre TCC1 e TCC2, que a gente tem o período de férias, tá? Nesse período de férias, eu sempre indico vocês a estarem fazendo o quê? Dando continuidade ao trabalho. Tem gente que não leva isso a sério, tá? E acaba empurrando com a barriga. Aí, vamos supor, para vocês, né, para todo mundo, tanto de enfermagem quanto de biomedicina, tanto da turma da manhã quanto da noite, as aulas retornam em agosto. E aí tem gente que no lugar de ter aproveitado as férias, né, ali finalzinho de junho, julho, porque quem passou já vai estar livre para o mês de junho mesmo. Então, se você não aproveitou ali aquele período de um mês e meio, que poderia estar adiantando o seu trabalho, que você poderia estar se focando, né, sem ter tanta responsabilidade com aulas, com estágios, né? Então pode até ser que o trabalho continue, mas não tinha tanta coisa quanto as aulas começam. E aí, no lugar de você pelo menos uma vez por semana você se dedicar e construir e adiantar o seu trabalho, vai empurrando com a barriga. Aí chega a prova, chega o período de entrega e fica todo mundo desesperado. Então não façam isso é pior para vocês. A maioria dos alunos não cumprem o que eu estou dizendo agora
E aí, quando chega lá no TCC2, aí diz, professora, bem que a senhora tinha razão. Eu digo, eu sei, né? Então, eu sei que vocês não costumam cumprir, e aí acaba que vocês comprometem o bom andamento do trabalho de vocês. Então, volte a ler de novo tudo alguns dias depois de terminar o trabalho. Tá? Ficará surpreendido com as burradas que escreveu, mas também com as ideias brilhantes. O que é que eu quero dizer isso? No sentido de que justamente vocês não devem ficar sem, né, ler, sem dar continuidade ao trabalho. Mas se por acaso existir isso, né, de você estava desenvolvendo a pesquisa, parou um pouquinho, uma semana, duas, e aí vai ler novamente o trabalho, vocês vão conseguir verificar, né, que pode ter escrevido alguma besteira ali, mas também, né, a boa notícia é que você vai ficar feliz por ter observado e visto ali, eita, olha que massa que eu consegui fazer, olha como tá bem feito, né? Então eu tô no caminho certo. E aí aquelas coisas que você considerou que tá assim, né, as burradas, então você já vai substituir, já vai reescrever, então vai conseguir identificar que aquilo não estava lá muito adequado para o trabalho de vocês. Então passe o trabalho para colegas, mas não para amigos. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Então, se possível, dê o trabalho, né, que vocês estão construindo para outras pessoas darem uma olhada, para outras pessoas lerem. Por quê? Porque às vezes a ideia já está tão fixa na cabeça da gente que a gente não consegue observar alguns detalhes de erros de coesão e coerência dentro do trabalho. Então, quando eu digo passe para colegas, não para amigos, né, e amigos entre aspas, é porque às vezes você vai passar o trabalho para uma pessoa que aquela pessoa só quer lhe agradar, que aquela pessoa ela não vai ser sincera. E no momento que você faz isso, você acaba comprometendo o seu trabalho, porque aquela pessoa ela vai querer só lhe agradar, vai dizer que o trabalho tá bom, mesmo sem que ele esteja, tá? Então, bote aquele trabalho para uma pessoa que realmente vai dizer na sua cara e vai ser sincera, ó, isso aqui eu não entendi nada, isso aqui não tá bom, ou então isso aqui tá bom, mas esse outro precisa ajeitar. É igual você ir com uma pessoa para escolher uma roupa e aí a pessoa só quer lhe agradar, você ficou horrível com a roupa e a pessoa diz que você tá linda, maravilhosa, só para não dizer, né, porque você gostou da roupa, só para não ir contra o que você falou. Então, coloquem isso, né, na hora que vocês forem desenvolver a pesquisa, levem isso para a prática do trabalho de vocês. Laninha tá falando aqui como optou pela manhã, né? Pode ser até um professor de gramática. Ah, assim como opinou. Sim, até um professor de português, um amigo que seja de uma outra área, então não necessariamente precisa ser uma pessoa dentro da área de vocês, tá? Então considere todas as sugestões, mesmo aquelas que parecem não fazer sentido, devem ser pensadas, pois podem ser um sinal de alerta para um problema de clareza do seu trabalho. Então é importante que vocês realmente passem para outras pessoas. Como eu falei, às vezes quando a gente está construindo, a gente não consegue identificar algumas falhas. Por quê? Porque a ideia já está fixa na nossa cabeça. A gente vai lendo o parágrafo já sabendo que o parágrafo seguinte vai falar. E aí, isso acaba comprometendo a nossa escrita, tá? Às vezes o orientador também, por já estar tão acostumado com aquele texto, acaba passando desapercebido. Então, no momento que vocês dão para outras pessoas, elas vão estar ajudando ali, mesmo aquelas que não são da área, como eu falei. Porque se elas não são da área e não estão entendendo nada, a culpa não é delas não, é sua que seu trabalho não está claro, tá? Lembrem que a introdução ela deve servir para você introduzir o leitor sobre aquela temática, dando uma compreensão para que você possa aprofundar em resultados de discussão. Então a Laninha está falando para ver pontos, vírgulas, ver se o trabalho está bom. Sim, o professor de português vai ajudar ali na parte gramatical, tá? Na parte de coesão, coerência também, onde muitas vezes se perde, tá? Na construção da escrita do trabalho.
Então, como eu falei, uma coisa é você conseguir desenvolver as ideias e defendê-las verbalmente. Outra coisa é você conseguir passar a sua ideia para o papel, e nem sempre isso é possível. Então, é uma dificuldade muito grande. A gente tem como exemplo, muitas vezes prova, tá? Então, às vezes a prova a gente vai lá, corrige, aí, né, mostra em sala e diz, a resposta era tal coisa. Aí vocês, professor, mas era isso que eu queria dizer. Não, existe uma diferença entre o que você queria dizer e o que está no papel escrito. Aí a gente tem que avaliar o que está escrito. Por isso que na N1, a nossa primeira prova, ela será de forma oral, onde eu irei cobrar coisas relacionadas ao trabalho de vocês e também o que está sendo dado em aula, tá bom? Então, construa um trabalho. Quem está construindo, quem já fez o TED, né, já está com boa parte do trabalho já construído e é o suficiente ali para a gente poder fazer a nossa prova, lembrando de verificar também algumas coisas que eu estou falando nas aulas que eu vou cobrar, tá bom? Então a palavra-chave para desenvolver um trabalho é clareza, certo? Então, o melhor texto é aquele que diz mais com menos palavras. Deixe de enrolar, de querer encher linguiça. Isso só vai comprometer a escrita do seu trabalho. Seja claro e objetivo, certo? Não estrague meses de trabalho com uma má escrita. Então, Larissa comentou aqui, às vezes quem está de fora, outras opiniões, enxerga pontos de quem está dentro não consegue. Por isso, suma importância receber, ouvir e aceitar as mesmas sugestões. Pois é importante isso, porque como eu falei, às vezes o próprio orientador também ele está ali, né, pensando em algo que poderia ser complementado e acrescentado alguma coisa ali, mas por algum motivo não veio a ideia, tá? Então, no momento que outras pessoas ali podem ler e dar sugestões, que vocês podem ou não acatar, mas você vai ter ciência ali de que o trabalho ele pode ficar mais rico. Então, não escreva nada que não seja relevante para a questão central a qual, né, vocês vão estar analisando. Se a gente estivesse comparando com a física, né, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, quando a gente estiver fazendo, né, quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês, vocês precisam usar esse raciocínio. Não encham linguiça, vocês vão estar chateando os leitores, vocês vão estar enrolando e quem vai avaliar vocês vai perceber isso. Então isso vai comprometer os vossos trabalhos. Então seja sempre claro e objetivo. Deixe de enrolar, né? Construindo o esqueleto de vocês, vocês vão conseguir fazer um bom desenvolvimento do trabalho, tá bom? Samuel, seja bem-vindo, boa noite. Então, gente, lembrem-se que na introdução vocês vão falar sobre qual é o assunto que vocês vão estar desenvolvendo, o que é que se sabe, né, sobre esse assunto, trazendo uma breve revisão bibliográfica, onde vocês vão ter lido e acrescentado ali informações sobre aquela temática. Podem trazer também o que não se sabe, como exemplo, estou fazendo um trabalho sobre HIV/AIDS. Então, o que é que não se sabe do HIV/AIDS? Não se sabe, por exemplo, a cura ainda, né? Então, pelo menos não divulgado. Vocês vão trazer o objetivo do trabalho de vocês, respondendo o que não se sabe, fazendo a pergunta que se tenta responder, onde vocês vão estar trabalhando com a pergunta norteadora, a hipótese e os objetivos. Diga aos leitores por que razão você realizou o estudo, ou seja, sua justificativa, clarificando o que é que o seu trabalho está trazendo de novo, convencendo os leitores da relevância do seu trabalho, porque o seu trabalho é importante, e lembrando de ser claro e objetivo.
tá? Se você utilizar abreviações, que você faça isso de forma a esclarecer, tá? Siglas, abreviações, exemplo, IBGE. Então, a primeira vez que você for citar no trabalho de vocês, IBGE, vocês vão ter que colocar por extenso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e entre parênteses vocês colocam IBGE. Da segunda vez que vocês forem utilizar a sigla, aí vocês utilizam ou por extenso ou a sigla. E aí não mais ficar alternando. O que você colocou na segunda vez, se foi só a sigla, geralmente é a sigla que vai ser utilizado. Então, todas as vezes que vocês utilizarem agora, vai ser a sigla e não mais ficar alternando. Mas na primeira vez, vocês vão ter que ter dito o que é que aquilo significava. Exemplo, OMS. Então, você vai ter que dizer Organização Mundial de Saúde, entre parênteses, OMS. Tá bom? Deu para entender, gente? Já são 8h13. Então a gente finaliza a nossa aula aqui. Ou se vocês quiserem, a gente fica até 8h20. Como não tem intervalo mesmo, a minha próxima aula vai ser via WhatsApp. Aí a gente continua, aproveita esses 7 minutinhos. E aí a gente fica igual com o pessoal da turma da manhã. O que é que vocês acham? Dá para continuar? Só uns minutinhos. Que aí a gente termina a introdução. Beleza, então. Então, a introdução, a gente vai ter a técnica do funil, tá? Então, a técnica do funil, vocês lembram que a gente falou disso aqui, ó? Lembram disso aqui? Que eu tinha dito que a introdução, ela vem com informação geral e vai afunilando até chegar aonde vocês querem, certo? Então, é justamente isso que eu tô reforçando aqui, tá? A técnica do funil, onde vocês vão estar através, né, do esqueleto que vocês construíram, vocês vão estar trazendo informação geral dentro da temática, afunilando para o assunto que vocês querem estudar, lembrando que sempre apoiado por referências bibliográficas. Então, a parte de contexto é toda em cima de referências bibliográficas, de citações. Então, contexto em cima de referências. Aí a gente vai ter justificativa, pergunta, hipótese e objetivos. Aí não, isso aqui não vai ser em cima de citações, mas sim em cima das ideias, né, do tema que vocês escolheram, aos quais vocês estão desenvolvendo a pesquisa. E aí, afunilar até chegar nos objetivos de vocês. Então, a gente teria esse esquema aqui. Uma afirmação geral, onde vocês vão falar sobre o contexto, o que é que não se sabe. Aí, aqui está o resumo, né? Mas iria a justificativa, pergunta, hipótese, até chegar aos objetivos. E, por último, como será testada a hipótese, que é a metodologia de vocês, que aí a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Então, lembrem-se de tomar nota, tá? Uma coisa importante para o trabalho de vocês é vocês anotarem as informações. Então, eu acredito que ninguém da turma tenha memória fotográfica, certo? Bem que queria, né? Aonde que compra, né? Eu já estaria na fila, mas infelizmente não é algo que a gente pode ter a opção, né, de ter. A pessoa que tem uma memória fotográfica, ela já nasce assim. E a memória da maioria de nós, né, nossa memória, ela não é tão privilegiada. Então, não confie na memória de vocês, né? Tome notas e referencias. Então, referencias, sempre. Não queira cometer plágio. Então, sempre anotem de onde vocês estão tirando as informações. Então, a gente ainda não teve a nossa aula de citação e referência, tá? Mas, enquanto isso, quando vocês estiverem lendo, né, as fontes de informação de vocês, seja ela livro, artigos,
né? Seja lá qual for, dissertações, teses. Então, quando vocês, neste momento, vocês estão lendo e fazendo as anotações, faça a seguinte coisa. Quando vocês forem pegar as palavras exatas do autor, coloquem esse texto, essa frase ou parágrafo entre aspas, tá? E quando vocês lerem a informação, que pode ser uma frase, um parágrafo ou o trabalho inteiro, e vocês vão escrever algo com as suas palavras, referente àquela fonte de informação, aí vocês deixam sem as aspas. Lembrando que sempre, em qualquer uma das duas situações, vocês devem estar colocando o nome do autor, o título do trabalho ou como é que chama? Do artigo e a data de publicação, tá? Isso vocês vão ter, no mínimo, que pegar essas três informações para que posteriormente vocês possam utilizar ela de forma adequada. Boa noite, Lu, coordenadora de radiologia, seja bem-vinda. Então, vocês vão precisar dessas informações, tá bom? Se for um site, coloque o site, tá? Se for um livro, obrigada, Lu. Se for um livro, que vocês coloquem que é um livro, tá? Sou um artigo, então coloquem informações que vocês saibam aonde encontrá-la posteriormente, aquela fonte, certo? Então as notas, elas vão auxiliar a memória de vocês. Como eu falei, infelizmente a gente não tem memória fotográfica. Isso, Rafael de radiologia presente, Maria de estética, sejam bem-vindos. Então, tirar as notas vão auxiliar as memórias de vocês, porque vocês vão poder ali saber de onde vocês tiraram a fonte de informação e se for necessário, de acordo com as anotações de vocês, vocês podem ir novamente à fonte, tá? Então, tirar nota vai ajudar vocês a sumarizar ideias e argumentos. E aí eu pergunto para vocês, o que seria sumarizar ideias e argumentos? Hein, gente? O que é sumarizar? Eita, preguiça, Tete. Então, gente, o que seria sumarizar ideias e argumentos? Ninguém? Ai, 8h20. Só terminar esse slide. Então, sumarizar ideias e argumentos seria organizar, tá? Então, Cecília acabou de colocar, seria organizar as ideias. Então, no momento que eu faço as minhas anotações, eu consigo racionalizar melhor. E com isso, eu organizo essas ideias e argumentos até para construir o meu esqueleto. E aí, com essas anotações, também vai ajudar a selecionar pontos importantes que vocês vão poder estar utilizando no trabalho. Então, vocês vão selecionar, vocês não vão usar o trabalho inteiro, vocês vão selecionar pontos que vão estar de acordo com o tema que vocês estão desenvolvendo. Vai ajudar também a entender e interpretar a fonte de informação, porque quanto mais você lê, mais conhecimento você vai ter, e quanto mais você anota, mais assimilação você vai ter dentro daquele conteúdo. Quando fazer isso? Sempre. Então, sempre tome nota e sempre referencie, tá? Então, referenciar a origem das notas, ou seja, o autor, como eu tinha falado, tá? Coloquem ali nome dos autores, título e data de publicação. E aí, gente, então fica faltando só esses 2 slides, tá? Pra gente falar na próxima aula, tá bom? E aí a gente começa com a metodologia, certo? Então, foi um prazer estar com vocês novamente, tá? Espero que a aula tenha sido produtiva, que vocês tenham conseguido compreender e assimilar o máximo possível do conteúdo. Qualquer dúvida, né, que porventura vocês tenham, vocês podem anotar para perguntar posteriormente, né? Sempre fico
nas aulas vocês podem estar falando também, né, tirando as dúvidas. Infelizmente, né, eu não posso estar a todo momento disponível para as aulas, porque eu tenho as outras turmas também que precisam, né, que eu passe o conhecimento. Então, anota qualquer dúvida que aí pergunta na próxima semana. Fico feliz, né, que vocês estão gostando, tô vendo aqui. Então, que vocês participaram da aula. A ideia é justamente essa, que vocês tirem o máximo de dúvidas possível e que a construção do trabalho de vocês, mesmo que à distância, né, que vocês possam estar tendo o mínimo possível de prejuízo em relação às nossas aulas. Então eu que agradeço por vocês estarem aqui, por vocês estarem assistindo, participando, fazendo a parte de vocês também, certo? Então tenham todos uma excelente noite, uma excelente semana. Lembrem sempre de fazer a higienização das mãos, cuidado na higienização de maçanetas, portas, chaves, higienização das mãos, né, dos registros das torneiras. Então, muita atenção, né, que esse momento é momento da gente se resguardar em relação à nossa saúde e à saúde de todos, tá bom? Então, foi um prazer estar com o pessoal de enfermagem, de biomedicina, com o pessoal de radiologia e de estética, porque eu vi que tinham alunos de outras turmas aí que não eram, né, dos cursos propriamente voltado, né, para TCC, que seria biomedicina e enfermagem, higienizar os celulares também. Então, Deus nos ajude esse caos no mundo. Então, que a gente fazendo nossa parte, a gente vai conseguir minimizar, né, o número de casos, né, tão acentuados de uma vez só, tá? E aí a gente vai poder diminuir os leitos, né, o número de pessoas que precisam de leitos ficar internados, tá bom? Tenham todos uma excelente noite, uma maravilhosa semana. Se cuidem, cuidem dos seus e lembrem, né, que a população mundial agora precisa de todos nós unidos, coerentes, sem fazer besteira por aí. Só saiam se for necessário mesmo e com todo cuidado, tá bom? Beijos, tchau, tchau e boa noite. Apertei aqui errado. Boa noite, gente. Tchau, tchau, viu? Até a próxima. Amanhã de manhã tem aula de problemas atuais em bioética, tá? Se quiserem participar, vai ser de 8 às 9h40. Serão muito bem-vindos, independente do curso. Como eu disse, podem participar, podem assistir, não tem problema algum. Tá bom? Tchau, tchau, que eu tenho que ir para outra aula. Beijo, tchau.